Hoje eu vou falar sobre a sexualidade na esclerose múltipla e vou dar dicas no final para cada tipo de disfunção sexual, tá? Então hoje é um tema delicioso e que afeta e que envolve grande parte das pessoas com esclerose múltipla. E aí, lembrando que a sexualidade é algo inerente do ser humano. A sexualidade, ela é importantíssima e ela depende de inúmeros fatores para se desenvolver. Então, quando nós falamos da sexualidade, a esclerose múltipla, a gente já entende que ela tem esse tipo de comprometimento, né? Que as pessoas sentem esse comprometimento. Então, veja bem, vamos lembrar que a expressão da sexualidade é o quê? Eu me expressar sexualmente, né? Eu estar bem resolvida com essa questão, eu vou ter uma série de benefícios para a minha saúde. E aí eu não estou falando na esclerose múltipla, eu estou falando para todo mundo. Então, as pessoas têm uma redução de estresse, diminuição de dor. E aí tem as questões, né, de diminuir a atrofia vaginal, de diminuir o câncer de próstata e outros benefícios que as pessoas podem ter. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, que tudo isso na esclerose múltipla é fantástico. É muito bom ter essas vantagens, ter esses benefícios. Porém, alguns fatores, eles estão relacionados, fatores que relacionam-se com a sexualidade. E aí, quais são esses fatores? Nós temos os fatores fisiológicos, nós temos fatores físicos, que é a questão aí já na esclerose múltipla já tem a questão física, tem as questões culturais, questões religiosas ou espirituais que as pessoas têm, mas também tem aqueles afetados diretamente pela esclerose múltipla. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? Só para vocês terem uma ideia, a disfunção sexual é algo muito prevalente na esclerose múltipla. E aí você me pergunta assim, mas o que é isso, disfunção sexual? A disfunção é algo que deixa de funcionar, é dificuldade, o disfunção, dificuldade de funcionar. E que dificuldade de funcionar é essa? É a dificuldade de funcionar em relação às questões mesmo da função sexual. Por exemplo, se a disfunção sexual ela é muito comum, ela nos percentuais, ela tem 80% de frequência nas mulheres e 90%, até 90% nos homens. Então, veja bem, os homens são muito afetados pela esclerose múltipla, né? Porque eles são percentualmente mais afetados, né? Tem um pouco mais. Porém, olha só, eu anotei aqui para vocês. Primeiro, nessa disfunção, a diminuição da libido, ela é frequente nos dois. Então, veja bem, a pessoa, ela não tem desejo sexual. Então, ela tem a diminuição da libido já naturalmente, tanto faz homem ou mulher. Agora, entre homens e mulheres, o que é, além disso, qual é a maior queixa que os homens têm? Os homens têm a disfunção erétil, que para o homem é fundamental. Não tem como o homem ter um desempenho sexual com disfunção erétil, né? E no caso da mulher, ela tem alteração no orgasmo. E aí essa alteração, é claro, influencia, né, nas questões de prazer. E aí eu quero aproveitar agora e falar um pouquinho com vocês sobre, pra gente entender, porque a gente tem esclerose, aí a gente fica atribuindo fatores, atribuindo coisinhas, será que é isso, será que é aquilo? Não, na grande maioria o problema é porque você tem esclerose mesmo. Para vocês entenderem, eu teria que fazer aqui uma neurofisiologia, uma explicação da neurofisiologia da sexualidade para vocês entenderem. Por quê? Porque a resposta sexual, ela, como eu posso dizer, ela tem vários fatores e são feitos em fases, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia,
eu inicio com a fase de excitação, e aí vai incluir a ereção peniana ou no caso da mulher, né? Aí no caso da mulher, peraí, eu vou ficar sem filtro não, né, gente? No caso da mulher, vou falar, bom, filtro pra ficar mais gatinha, tá bom, gente? Porque filtro é bom, faz bem. Eu vou só organizar aqui minhas coisas. Ixi, nossa, quando a gente tá escolhendo um filtro é triste, hein? Vocês acham que ficou bom esse? O que vocês acham? Esse ou esse? Bora lá. Tava na maior aula, tava no maior incentivo. Esse eu acho que tá bom. Estava aqui toda empolgada, falando da fisiologia, e aí meu filtro sai. Acho que esse ficou bonito. O que vocês acham? Bom, aí eu estava lá na neurofisiologia, então eu vou ter que voltar tudo, né? Pra gente poder fazer. Ixi, mas esse filtro meu tá saindo, tá voltando, tá. Eu vou ficar com esse aqui. Tá linda? Oh, Cleides, você é suspeita. Eu vou ficar com esse, eu gostei desse. Então vamos lá, vamos voltar lá na neurofisiologia, que fala como é que é a resposta sexual. Então, quando eu tenho, por exemplo, o homem, né? O homem, ele pode ter a diminuição da libido, ele pode ter a falta de ereção, a mulher diminuição da libido e falta de orgasmo ou lubrificação. Mas, olha, só para vocês terem uma ideia, que as implicações são tão grandes em relação à sexualidade, que às vezes até aquela fase antes da excitação, que é a atração, ela fica comprometida em relação, ela fica comprometida mesmo, se a pessoa tem esclerose múltipla. E aí, vamos entender isso, tá? Primeiro nós vamos lembrar que não é por causa do fator emocional, também, eu vou falar daqui a pouco, não é por causa das emoções, da tristeza, isso também, e são sentimentos que na saúde mental podem afetar ou influenciar, podem influenciar grandemente as pessoas com esclerose múltipla, mas não é só isso, é mais grave do que isso. O que é mais grave do que isso? É você ter um sistema nervoso responsável pela resposta sexual, e como o sistema nervoso é responsável, e se ele tiver uma lesão, e se ele tem uma lesão lá na bainha de Melina, então significa que a resposta não vai ser a mesma. E aí eu preciso que vocês saibam, não é porque às vezes as pessoas atribuem assim, é porque o impacto do diagnóstico, isso e aquilo, não. O sistema nervoso, ele está envolvido em aspectos da sexualidade desde a excitação até a finalização. E tem mais, ele, além do orgasmo, que as pessoas pensam que é o fim, não é o fim, a gente tem que considerar que além do orgasmo tem um vínculo, porque ali depois do orgasmo ainda gera o vínculo, e essa questão da afetividade desse vínculo, eles também são coordenados pelo sistema nervoso. E aí eu falo, o que é o sistema nervoso? Tem o sistema nervoso central e ainda tem a medula. E aí entra a medula, que tem os nervos periféricos. E eles todos, gente, estão influenciados na questão da sexualidade, da resposta sexual. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, mas fulano, ele tem um problema, é aqui, ó, ficou com essa sequela. Mas às vezes, aquele local da lesão é um local que impossibilita a pessoa ter a sensibilidade que ela teria se ela não tivesse esclerose múltipla, se ela não tivesse uma lesão naquele lugar, tá? Então, assim, as redes dentro do cérebro, que elas são importantíssimas, elas vão interpretar algumas informações sensoriais. E aí você fala, mas que informação é essa? Olha, gente, prazer, dor, quando você é tocado,
né? Aquela excitação, aquele negócio do tátil, sabe? De tocar. Então, isso tem a ver, claro, com uma resposta e é neurológico. Por quê? Porque os nossos nervos, eles não só estão lá dentro, onde a gente imagina, perto do músculo, próximo. Não, eles estão na pele, sob a pele, eles estão dentro. Então, eles vão responder a algumas questões muito importantes. Ó. A questão do toque, a questão da pressão, da vibração, questão da temperatura do corpo. Então, tudo isso é a pele. A pele tem nervos sensitivos, né? Tanto é que algumas pessoas na esclerose múltipla, elas têm uma perda muito grande da sensibilidade. Então, se ela tem perda de sensibilidade para algumas determinados toques, ela vai ter para o toque, principalmente para o toque, porque isso é super, a gente é super fino, super delicado, né? Então, isso é o tipo de comprometimento que tem. Agora, eu quero lembrar, a medula espinhal, essa que talvez vocês saibam, vocês tenham a lesão na medula espinhal, assim, algumas pessoas têm só no cérebro, outras só na medula espinhal, outras no bulbo, então depende do local. Mas no caso da medula espinhal, ela desenvolve um papel crítico. Esse papel crítico é aquele que regula a percepção das sensações táteis e da dor. Então, se ela que regula, eu preciso de ter as sinapses acontecendo corretamente, eu preciso ter uma resposta bacana. E é isso que falta. Então, por exemplo, se ela regula a percepção de dor no orgasmo, durante a relação sexual, as pessoas liberam um hormônio, principalmente a mulher, um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio que dá aquela sensação do prazer, que dá vasodilatação, né? Que, assim, é fundamental isso. Mas se eu não tiver essa resposta da medula espinhal, né, com esse papel da regulação da nossa percepção, a mulher vai sentir mais dor. Ela pode sentir dor, sim. Então, essa seria uma primeira colocação, tá, da medula. Em relação às áreas motoras do cérebro, né, eles se comunicam com a medula espinhal. Isso aí nós já sabemos, não? O cérebro se comunica com a medula. Então, aí ele vai regular o quê? O tônus muscular, os movimentos. Isso é super importante. Outra coisa é que o sistema nervoso autônomo, que é esse danado que está comprometido às vezes com as lesões da esclerose, ele é responsável por controlar as funções corporais. E o que vai envolver as funções corporais? As não conscientes, porque o sistema nervoso autônomo, então ele regula o que não é consciente. O que não é consciente? A gente respira de forma inconsciente, nosso coração funciona de forma inconsciente, nossa pressão arterial de forma inconsciente. Eu queria lembrar você que as funções sexuais, a ereção, a lubrificação vaginal e o orgasmo são também fatores que acontecem de forma inconsciente. Eu não falo assim pro meu libera aí um orgasmo. Não. Ele é inconsciente, ele tem que acontecer a partir de uma série de etapas, tá? Então, se isso acontece inconscientemente, se o meu sistema nervoso autônomo está comprometido, automaticamente eu não vou ter essas respostas. Então, olha, esclerose influencia sim, fator fisiológico, né? Isso acontece fisiologicamente, a gente pode explicar. E aí eu quero citar para vocês algumas que eu listei dos comprometimentos. Eu quero listar para vocês o que a gente tem. Então, a gente tem nos homens, como eu falei, disfunção erétil, que eu já havia falado. A diminuição da sensibilidade, ela se dá, vocês sabem, as pessoas, dependendo do local da lesão, ela tem diminuição da sensibilidade numa região do corpo. Então, ele também pode ter diminuição da sensibilidade peniana. No caso, ele pode ter uma dificuldade de atingir o orgasmo e ele também pode ter problemas com a ejaculação, ou seja, ele tem dificuldade de alcançar o orgasmo e se ele chega lá perto, às vezes ele não ejacula, tá? A mulher já começa a dificuldade de atingir o orgasmo. Isso já é conhecido, já é um percentual altíssimo,
Tem também uma diminuição do desejo da atividade sexual, que é que nós chamamos a diminuição do desejo, diminuição da libido, que às vezes a gente conhece assim, né? E a dificuldade de excitação. Então, ela não excita. Diminuição da lubrificação, porque o processo é assim, excita, lubrifica. Então, se não excita, não lubrifica. E esse é o master, né? É o ápice que a gente tem como problema, porque é horrível sem excitação você ter uma expressão, uma vivência da sexualidade. Nesse caso, a mulher também vai sentir dor na atividade sexual, durante a atividade sexual. E aí é importante levar em conta que essa dor não é de mentirinha, não é da cabeça, não é invenção, não é faz de conta, sente dor sim, porque ela não tem mais estímulos daquele sistema nervoso autônomo, que vai diminuir essa questão da dor, tá? Ok. Falando para vocês o que aconteceu com homens e mulheres, o que acontece com homens e mulheres, eu queria dizer assim, a esclerose múltipla, ela pode afetar, sim, direta e indiretamente as pessoas. Então, na sexualidade, a forma direta que a esclerose múltipla vai comprometer as pessoas é devido às lesões desmielinizantes. Sabe as lesões que eu acabei de dizer? Então, isso é forma direta. Tem uma lesão em determinada região e ela dá um prejuízo X para mim. Eu tenho diminuição da sensibilidade, então eu vou ter um prejuízo X de diminuição de sensibilidade também, né, relacionado a isso. Então, essas estruturas da medula espinhal, do cérebro, é que as lesões estão intimamente ligadas. Essa é a forma direta. Então, vai ter função na disfunção sensorial, vai ter uma disfunção motora e uma disfunção autonômica. E aí, gente, no homem, essa disfunção direta vai direto na ereção. Na mulher, vai direto na lubrificação e no orgasmo. Que a mulher tem que ser mais, né, gente? Acabamos de citar que no homem vai direto, tem um prejuízo, na mulher tem 2. Mas vamos pensar aqui que realmente é porque algo como a lubrificação, né, que vem da excitação, a gente já sabe que ela vai ter dificuldade de excitação, então são etapas comprometendo umas às outras. Agora, qual seria a forma indireta? A forma indireta é aquilo que eu falei no início, né, que às vezes a gente pensa, está afetando a sexualidade por causa da diminuição da energia, por causa da fadiga, por causa da falta de concentração que a mulher tem. Ela pode, às vezes tem dificuldade de mobilidade, então ela pode sim sentir que ela pode sim, né, ter uma dificuldade maior para as relações sexuais. E também a questão da espasticidade, tá? Pode causar dor e pode aparecer a espasticidade. Bom, eu já sei que isso vai acontecer, então o que a gente vai ter que fazer? Sabendo que tem essas disfunções, a gente vai ter que levar em conta algumas questões. Por exemplo, a primeira, a pessoa está tomando medicação, que tipo de medicação ela está usando? Às vezes, efeitos colaterais de determinados medicamentos que podem diminuir também meu desejo sexual, que podem diminuir, né? Às vezes, mesmo eu não tendo uma medicação X, vamos supor, para fadiga, mas às vezes eu já me sinto cansado, isso pode influenciar com certeza na resposta sexual. Então, que medicamentos? Temos vários, gente. Imunomoduladores, imunossupressores, né? Que geralmente se tomam. Às vezes está tomando um antidepressivo, porque um antidepressivo, né? Quando a pessoa está usando antidepressivo, talvez ela sinta assim uma disfunção, mas eu diria que até o fato dela ter a depressão, ela já tem uma diminuição nessa resposta aí, tá? E aí,
Tem outras questões que são indiretas, que eu vou falar para vocês. Mudanças psicossociais e emocionais. Porque aquele negócio de você receber o diagnóstico, você não sabe bem como vai ser a sua vida, aquela incógnita, aquele negócio da saúde mental que vai influenciar muito nessa questão do humor, na questão da autoestima. Pô, é horrível uma pessoa que está com baixa autoestima, que está com mau humor, a gente falar de expressão da sexualidade. A pessoa realmente ela vai ter uma dificuldade para responder, né? Para responder sexualmente mesmo. Então, quando eu falo depressão, eu estou associando a questão da saúde mental, então eu vou lembrar do estresse, vou lembrar da ansiedade, vou lembrar dessas questões assim. E é algo muito interessante quando eu falo isso, porque entra aquela questão de falar com o seu neuro, de você falar com o psiquiatra, é que você percebeu que você já não tem mais a mesma função, o mesmo desejo, e por isso a gente fala das questões também, indiretas, tá? Bom, tem influência na função sexual, tudo isso que eu falei tem influência. E aí eu já chamei a atenção agora, quando a pessoa que tem esclerose múltipla sabe que tem uma ação direta e uma indireta na questão da sexualidade, ela já precisa tomar providências. Tomar providência significa o quê? Ter uma rede de apoio que ensine, ter também uma conversa, né, com o parceiro, conversar com o parceiro ou a parceira. Eles precisam ou elas precisam entender que esse é um momento difícil e que precisa de elaborar uma outra forma para se expressar a sexualidade. E eu lembrei também da questão do diálogo. O diálogo com o médico é importante, com o seu neuro é importante. Aí entram os outros, porque ninguém tem esclerose múltipla, tem só o neuro, né? Há quem pense que sim, mas não. Tem o urologista, ele tem o psicólogo, o neuropsicólogo, tem o nutricionista, então ele tem vários, tem uma rede multiprofissional que está lá para ajudá-lo. Então essas pessoas, elas precisam saber quais disfunções, quais problemas para poder ajudar nos vários setores que elas trabalham. Isso é muito importante. E aí eu vou dar umas dicas para vocês melhorar a sexualidade a partir de então, sabendo que tem problema sim, eu vou dar as dicas agora, tá? Para quem tem problema, disfunção erétil e diminuição da libido, quem tem disfunção erétil, normalmente é o homem, né? Porque a mulher não tem disfunção erétil, mas ela pode ter diminuição da libido. Evitar drogas, que é ilícitas, evitar o álcool, que eles vão acentuar isso, né? Eu imagino que na esclerose múltipla essas coisas já estejam mais ou menos controladas. Medicamentos são utilizados com muito sucesso para aumentar a libido das mulheres. Lembrando que qualquer vez que eu citar o medicamento aqui, eu estarei citando medicamento que deve ser receitado pelo médico, tá? Pelo profissional médico que acompanha você. Não pode sair aí usando, comprando medicamento porque fulano usou e eu quero usar também, de jeito nenhum. Então, esses medicamentos específicos para aumentar a libido são muito importantes, são muito bons. Outros também que podem ser usados são os medicamentos super eficazes que tem para homens, no caso, para disfunção erétil. Eles são eficazes, eles estão aí no mercado, às vezes os homens até compram, né, até sem receita, mas eu queria lembrar uma coisa: compre, tenha sua medicação que vai te ajudar na questão da disfunção erétil, mas existe contraindicação essas medicações também. Então precisa de ter um acompanhamento médico para saber se você pode usar. Por exemplo, a pessoa que tem uma cardiopatia, doença cardíaca, ela não pode tomar medicamentos desse tipo, tá? Então é muito importante saber isso. Aí você pensa, poxa, mas tem esclerose, tem problema cardíaco? Claro que as pessoas que têm esclerose também estão vulneráveis, suscetíveis a qualquer outra doença também. Então, nesse caso, é importante consultar
a pessoa, o profissional que está te acompanhando, para que ele possa indicar, não, você pode, tá, é seguro, não pode e tal. E outra coisa também, existem uns supositórios penianos, umas injeções penianas que são fantásticas, que ajudam muito na questão da dificuldade de ereção. Mas lembrando que tudo isso que eu estou citando é para dizer que tem caminhos. Mas você precisa ter o acompanhamento para poder usar e fazer a escolha correta, tá? A outra coisa são os dispositivos de ereção a vácuo, que tem próteses que também podem ser utilizadas, tá? Isso aí tudo os profissionais já sabem, já estão treinados para utilizar, para aproveitar ao máximo, né? E para você também usufruir. Então você tem opções. O homem, no caso, ele tem opções muito maiores do que as mulheres, tá? Agora vem lá, tem um outro problema, a questão da falta de lubrificação, que é a secura vaginal. Então a falta de lubrificação, ela vai comprometer? Vai. A falta de lubrificação, ela exige, então, a partir daí, que se use lubrificantes. E a indicação que a gente tem são os lubrificantes à base de água. Porque aqueles à base de água, além de serem frios, leves, eles são bem fáceis, né? Por exemplo, se usa um lubrificante à base de água, você pode usar também o preservativo, que é algo que a gente não pode esquecer, mas e aí a indicação de se usar mesmo um lubrificante à base de água. Outra coisa é que existem outras opções e que você pode discutir com o ginecologista, tá? No caso da secura vaginal, né, a mulher pode ter esse acompanhamento ginecologista e tudo. E agora, para a dificuldade de atingir o orgasmo, que dica que eu tenho, né? O orgasmo é o sujeito mais delicado da relação. Vocês sabiam? É o sujeito mais delicado. Então, o orgasmo, ele carece de mais coisas. Por exemplo, ele carece de uma comunicação, ele carece de você conversar, de você ter essa consciência, né, que olha, não chego no orgasmo, então você procurar o profissional que te acompanha, o parceiro, falar com o parceiro, né? Ter isso bem resolvido entre vocês. E como ele demora mais, porque é mais difícil, então talvez seria a hora de caprichar nas preliminares, tanto os homens como mulheres, ambos têm dificuldade. Então seria a dica é caprichar nas preliminares, nas fantasias, nos flertes, né? Então ter outras formas de satisfação sexual que possa também deixar a pessoa mais confortável, né? Porque às vezes está desconfortável, não quer falar sobre o assunto, mas não se resolve o problema se não falar sobre o assunto, tá bom? A outra coisa muito boa para as dificuldades de atingir o orgasmo, tem também a questão das posições, né? Às vezes mudar a posição, às vezes ver que forma é adequada, porque assim, gente, pensa bem, existe dificuldade de orgasmo, e aí a pessoa ainda não consegue, porque ela tem fadiga. Então, no meio da relação, na tentativa, às vezes ela ainda tem a fadiga. Então, tudo isso eu tenho que levar em conta, né? Eu tenho que considerar isso. E aí, eu falo das posições porque lá no item fadiga eu também cito essa questão das posições, que ela é fundamental. Que coisa horrível você ter que procurar o orgasmo onde ele está e ainda com fadiga, né, gente? Não dá. Então, esse é um fator muito importante. A outra coisa que pode ajudar muito no orgasmo, no caso das mulheres e dos homens, usar dispositivos sexuais, usar vibradores, outros brinquedinhos que possam incrementar, que possam ajudar, que possa esquentar, né, aquele encontro, tá bom? Bom, as pessoas que sentem dor na relação sexual, tem mais dica? Tem dica, sim, porque sentir dor, como eu disse, é um dos itens que acontece na esclerose múltipla. Então, às vezes,
a gente substituir às vezes por vibradores ou lubrificantes dessensibilizantes, né? Eles são muito úteis para mulheres, tá? Identificar a causa da dor, então se é dor no nervo, se é dor muscular, se é dor relacionada aos espasmos, identificar a dor é muito importante, porque como é que eu vou resolver o problema se eu não identifiquei bem de onde vem, tá? Então, um fato interessante é você desenvolver uma estratégia de controle da dor. Incluir relaxamento entre as relações sexuais, tem um momento que relaxa, peraí, eu preciso relaxar agora, para não ter a espasticidade, tá? A outra coisa também que a gente associa a dor, às vezes, ao uso de medicamentos. Então, por isso a gente, quando se fala de dor durante a relação sexual, a gente tem uma série de fatores que podem estar relacionados. E quem sente mais dor, geralmente é a mulher mesmo. Agora, fadiga. Quando eu sinto fadiga durante a relação sexual, como é que eu faço, né? Homens e mulheres podem sentir fadiga. Ambos sentem. E às vezes sentem muita fadiga, né? Então, algumas dicas para a gente melhorar. Escolher o melhor horário da atividade sexual. Tem que mudar, porque se for no horário que você já está com muita fadiga ou muito cansado, não vai dar certo. Então, o ideal é ter um horário que a pessoa tenha mais energia, tá? Essa é a primeira coisa. Então, mudar o horário da atividade sexual é fundamental. Manter os níveis de atividade física, que é uma coisa que eu vivo falando aqui, né, gente? Então, manter os níveis saudáveis de atividade física, porque a atividade física, ela minimiza essa resposta de fadiga. Com o tempo, a fadiga diminui. A cada momento que você tem mais atividade física, ela diminui. Outra coisa que ajuda a diminuir bastante a fadiga é a dieta. É você entrar numa dieta balanceada, numa dieta bacana, que não rouba energia. Então, a dieta é fundamental, por isso a gente fala da equipe interdisciplinar, de ter a pessoa que orienta também. Outra coisa que rouba energia, que aumenta a fadiga, é a questão do sono. Então, se a pessoa não dorme, se ela não tem um sono bom, se ela não tem um sono, né? Eu falei isso na live de ontem, depois se vocês quiserem, ela já está lá no canal do YouTube, tá bom? Ela está aqui também no Instagram, depois se vocês quiserem, vocês acessem lá, eu falando sobre as questões do sono, tá? A outra coisa que a fadiga pode aparecer, ela pode estar relacionada a uma questão da ansiedade, a uma questão da depressão, e eu preciso relacionar isso, porque são fatores que estão interligados e são os mais frequentes. A fadiga, depressão e ansiedade, eles estão intimamente ligados e estão muito frequentes nas pessoas que vivem com esclerose múltipla. E outras coisas também, lembrar na fadiga, existem alguns medicamentos que podem ajudar a fadiga, mas vamos pensar, não resolve, ela só ajuda. Então, se ela não resolve, o que resolve? Isso que eu acabei de dizer, ter atividade física, ter sono, não ter nada que rouba energia, e você de fato fazer as escolhas ideais naqueles horários, tá? E tem mais problema? Tem, disfunção na bexiga. Quem tem disfunção na bexiga tem um problema, né, da resposta sexual, tanto o homem como a mulher. Então, o homem tem também. O homem tem bexiga neurogênica, a mulher tem. Então, primeiro, nunca ir para relação sexual com bexiga cheia, porque senão você vai passar, realmente vai ter problema. Às vezes não passa vergonha, às vezes até o parceiro sabe, mas aquilo às vezes constrange, me deixa chateada, né? Aí eu fico com vergonha, e essas questões que vão implicar na diminuição mesmo de prazer, do incômodo que dá, e às vezes a pessoa até começa a evitar a outra para não passar vergonha, para não ter isso. Então, a primeira coisa é você esvaziar a bexiga antes da relação sexual. Segunda, você vai praticar os exercícios específicos para a pelve. Também já fizemos live falando dessa ginecologia urológica e pélvica, que ajuda bastante.
Eu também tenho exercícios aqui no meu perfil que falam de exercícios específicos para você enrijecer, para você deixar a sua musculatura pélvica, né, parte interior da coxa e tudo, bem mais rígido, mais fortalecido, que isso vai te dar uma resposta mais agradável. E a outra questão é usar preservativos e absorventes na cama, né? Então, assim, às vezes a pessoa, às vezes ela vai precisar usar, então, infelizmente, não é tão agradável, mas às vezes é a melhor forma que a gente tem, porque existem comprometimentos e comprometimentos. A outra coisa, tem medicamento, gente, tem medicamento que ajuda a melhorar a disfunção da bexiga, e automaticamente melhorou a função da bexiga, aí já existe uma liberação maior do corpo, das sensações, do desejo. Então, às vezes, o tratamento é medicamentoso e vai exigir que você entre com medicação, sim, não tem problema nenhum. Se precisar, entra, você pode usar por um tempo, ou você pode usar no tempo todo, né? Eu falo isso porque eu precisei de medicação, eu tinha a bexiga neurogênica, usei muito tempo, e agora eu tenho aquela satisfação, né, de não precisar da medicação, teve a disfunção? Teve, mas os meus exercícios, né, atividade física, tudo isso que eu faço ajuda bastante. E a outra coisa muito importante para você que tem disfunção sexual, muito importante para quem tem disfunção sexual, tem esclerose múltipla e bexiga neurogênica. Tem gente, e aí nós já falamos isso aqui, o pessoal vai lembrar, é que durante a relação sexual, ou por hora próxima à relação sexual, a pessoa começa a fazer jejum de água. Por quê? Para não ter para não ter, às vezes, exposição do corpo, para não sentir vergonha, porque às vezes a pessoa não sente bem de falar sobre isso. Mas o jejum da água, ele é contraindicado. Por quê? Porque é nessas horas do jejum de água que você desenvolve as infecções urinárias. Então, o ideal é que não se faça. Faz assim, ó, não deixa de tomar água, só esvazia a bexiga antes da relação sexual, que isso já vai resolver, já vai ajudar vocês, tá? A outra dica, para quem tem espasticidade, tá? Espasticidade, que para quem tem espasmos e tudo. Às vezes, na relação sexual, quem tem espasmos frequentes, eles vão de fato sentir um incômodo maior. Então, tem dicas? Tem. A gente pode trabalhar pensando no seguinte: exercício de alongamento. Quem tem muito espasmo, não adianta, tem que alongar. Eu não tenho, sabe? Eu conheço pessoas que têm muito, e eu conheço pessoas que já tiveram, aprenderam a alongar e não tem mais. Então, o alongamento ajuda bastante. Outra coisa para quem tem espasticidade, questão das posições sexuais. Escolher a posição sexual que você não vai desencadear um espasmo, ou às vezes uma fadiga maior, é muito importante, tá? Travesseiros, almofadas, aqueles auxiliares que podem ajudar e que podem deixar você mais confortável. Isso é muito importante, porque, gente, como eu disse, as questões da sexualidade são importantíssimas. E a resposta boa, uma resposta sexual boa, ela também é processo de cura, né? Então, a gente vai pensar em amenizar essas dificuldades. E aí, existem medicamentos para espasticidade, só falar com o seu neurologista que ele vai arrumar para você, tá? Lembrando que se existe espasticidade focal, aí sim, a gente já sabe, ela interfere no sexo, tá? Porque, como nos músculos, né, eles unem os joelhos, então pode ter uma dificuldade maior, tá?
Inclusive quem tem espasticidade focal, ele às vezes até usa injeções botulínicas para amenizar, tá? A outra coisa que pode atrapalhar na sexualidade, já terminando, quase terminando, que eu estou dando as dicas agora, né? Já falei dos problemas, mas é a depressão e os antidepressivos. A depressão, a doença, tá? Ela pode interferir? Sim. E os antidepressivos, se a pessoa tem depressão e faz o tratamento, também tem comprometimento. Então, o ideal, uma terapia psicológica que você possa falar no tema, sabe? Porque nas terapias, eu vou fazer uma terapia com psicólogo, eu não vou falar isso não, eu tenho que falar outras coisas. Não, tem que falar isso sim, tem que falar. Você tem que falar, olha, eu tenho um problema, eu queria resolver, eu queria ajuda, eu queria umas dicas. Então, essa conversa com o seu terapeuta sobre a dificuldade, né, de expressão sexual por causa da sua depressão, por causa do medicamento que você usa, é muito, muito importante, tá? Praticar atividade física, eu já falei em outros, mas isso é muito, muito bom, que a depressão, ela tem uma resposta muito... É muito bom tratamento quando eu incluo atividade física, seja lá que for, você escolhe a que você achar melhor, tá? Se for necessário, você usa medicação antidepressiva, porque você diminui a depressão e aí você tem forças, tem energia para poder seguir, né? Para tentar, né? Seguir, para dar continuidade nas suas questões. A outra coisa lembrando que aí, nesse caso, melhora a depressão, mas o antidepressivo pode ter efeito colateral. Então, por isso é importante acompanhamento do profissional, é importante você falar, não, mas eu estou usando, mas não melhorou, parece que aumentou a minha diminuição da libido, parece, agora que eu não tenho orgasmo mesmo, já vi muita gente falando isso, tá? Então, tem que informar o profissional que te acompanha, que não está dando, que não dá certo e tal. Então, gente, resumindo, tem coisa demais. Vocês viram tanto? Vocês viram? Eu tenho quase 1 hora falando dos problemas de sexualidade. Eu não parei, eu falei rápido. Eu falei rápido para poder dar conta de falar. Então, assim, primeira coisa, nós precisamos mudar a forma que nós estamos vendo ou que nós estamos pensando a sexualidade. Mudar a forma de pensar é o primeiro grande passo em relação a isso. Por exemplo, as pessoas pensam que para a expressão da sexualidade, as pessoas pensam que precisa ter orgasmo. Ai, tem que ter orgasmo, tem que ter. Não, gente, não tem que ter. Você pode ter encontros de sexualidade, você pode ter encontros prazerosos, muito bons, muito agradáveis, sensitivos, sem necessariamente chegar ao orgasmo. Tem as formas de ser gratificante, tá? A outra coisa é que a intimidade com a pessoa, com o parceiro, é que ela deve ser valorizada. Então, essa intimidade, esse momento de tornar isso agradável, não necessariamente precisa de ter o orgasmo. E eu falo uma coisa para vocês, sabe? Quando as pessoas com esclerose múltipla começam a queixar a falta de orgasmo, elas vão lá embaixo, elas vão lá no buraco, não precisa disso, sabe? Cria outras alternativas até que você consiga driblar essa questão, essa sintomatologia que aparece, às vezes provisória, às vezes é temporária, mas às vezes é permanente, porque às vezes a sua lesão está naquele lugar, né, naquela região da medula, que vai influenciar na questão dos nervos periféricos, tá? E aí, uma coisa que eu anotei aqui, sabe, é muito importante, é que eu não posso deixar de pedir ajuda para os profissionais. Você pedir ajuda, isso é fantástico, isso ajuda mesmo. Por quê? Porque você tem outras pessoas que possam ajudar. Eu quero dizer para vocês, assim, que eu já tive muito sucesso nessa orientação, eu também tenho uma formação em sexologia, e aí eu já tive muito sucesso nessas orientações, já vi muita gente sair
né, daquele, sabe, daquele emaranhado que ela arruma, assim, que é difícil, não consigo sair, aí ela tenta sair, piora. Então, eu queria dizer que a primeira coisa é diálogo, abrir, olha, tá difícil mesmo, vem aqui, me ajuda, vamos mudar a forma de pensar, vamos mudar a forma de fazer os nossos encontros, vamos encontrar uma coisa prazerosa, e tudo isso vale a pena, tá? Eu quero dizer para vocês que essas lives das 21 horas, gente, elas são, eu estou preparando para fazer um esquenta na nossa Masterclass. A nossa Masterclass... Ai, Mônica, então você tinha uns medos? Que bom, Mônica. Eu fico feliz de saber que você tinha uns medos. Então, participa na nossa Masterclass, que eu ainda vou falar muito mais, contar muito mais do processo de cura, como foi que eu elaborei um programinha para eu viver bem, para eu ter qualidade de vida, para eu viver a minha cura diária. Então, eu convido vocês para estar lá. Se você não inscreveu ainda, inscreva-se, entra aí no link que tem na minha bio, entra lá, inscreva-se. É muito importante que vocês estejam, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estive numa situação que vocês estão, de receber o diagnóstico, não saber para que lado ir desesperadamente, eu tive que ir em todos os lados para eu hoje saber onde não ir. Eu tive que ir. E agora, eu estou aqui, gente, querendo, oferecendo para vocês alguns detalhes, né, que fez toda a diferença no meu processo de cura diária, tá? Então, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui oferecendo o meu melhor, dando o meu melhor. Hoje vocês estão vendo que meu cenário é outro, né? O quarto de hotel. Aqui estou no Distrito Federal, mas eu não deixei de fazer porque eu estava aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo um esquenta daquele. Está faltando só 7 dias. E nesses 7 dias eu ainda vou falar de muitos assuntos bacanas que eu acho que são assuntos que a gente precisa, tá? Mônica, sempre achou um problema, né? Então, Mônica, eu te espero lá, tá bom? Espero todos vocês, gente. Uma boa noite. E até amanhã às 21 horas com mais um tema picante, muito bom, com dicas para vocês melhorarem a situação de vida de vocês e ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Grande beijo para vocês, boa noite.